Oi, pessoal, tudo bem? É, Começamos agora a nossa apostila do terceiro bimestre. Hoje nós vamos conhecer essa apostila, saber aí quais os temas nós vamos estudar, né, no que nós vamos falar. Espero que todos já tenham retirado a apostila no colégio. Se você ainda não retirou, você pode retirar essa semana, dentro das especificações do colégio, ok? E dos recados que nós estamos deixando para vocês no WhatsApp e lá no Classroom. Bom, vamos conhecer aí quais serão os temas que nós vamos trabalhar esse terceiro bimestre. Então, esse terceiro bimestre, nós vamos falar bastante sobre a cultura grega, ok? Nós vamos ver sobre a beleza grega, o padrão de beleza grego, que remete a essas imagens que vocês estão vendo aqui na tela. Então, os deuses e os deuses, deusas, heróis, eles eram representados em esculturas, tá? E tinham um padrão de beleza muito peculiar, muito característico, tá? Desse povo. Então, nós vamos falar sobre essa característica, principalmente nas estátuas, que remete à beleza grega, ok? E que depois vai ser influência para o pessoal do Renascimento, e de outros períodos, tá bom? Vamos falar sobre os deuses, que eu acho que é uma parte da matéria que vocês mais gostam, né? Então nós vamos conhecer quais são os deuses gregos, porque qual a diferença dos deuses romanos, vamos conhecer os monstros dessa cultura, tá? Dos gregos, ok? Depois nós vamos entrar em um artista chamado Fernando Botelho. Nós vamos também falar um pouco de padrão de beleza. Ele tem uma característica muito especial, muito diferente das obras que vocês estão acostumados. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse padrão de beleza que ele coloca nas suas obras, ok? Depois nós vamos falar dos heróis. Então nós vamos falar dos heróis gregos, tá? E vocês vão conhecer algumas histórias bem legais, onde nós vamos ver os vasos gregos, vamos criar um vaso grego, que vai ser o nosso trabalho bimestral. Vamos conhecer aí alguns personagens que fizeram parte aí dessa mitologia grega. E por último, nós vamos falar sobre o teatro grego, e o surgimento do teatro, porque o surgimento do teatro tem tudo a ver com esse período da arte grega, ok? Então, vamos conhecer um pouco sobre a nossa apostila. Então, a nossa apostila de arte do sexto ano é o volume 3, né, terceiro bimestre. Ela inicia aí com o vaso grego. Esse é um vaso realizado no período grego, que representa a história dos deuses pintadas nesse vaso. Então, as pessoas transmitiam a história de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra, de um povo para outro. Além das esculturas, elas utilizavam o vaso grego para para contar essa história, ok? Nós vamos começar com música, então essa vai ser a primeira parte, ela é música, então é desafinado, é uma música, né? E vocês vão ver isso com o professor de música, ok? E aí entra nosso tema, que é a beleza grega. Então, o padrão de beleza grega é o padrão escultural de beleza grega, tem todo um mistério e toda uma característica, tá? Ele está aqui sem uma parte do braço, sem as mãos, porque é uma estátua muito antiga, ó, Policleto, Dófiro, tem 2 e 12, ele é de 450 a 440 antes de Cristo, tá? Então, do período helenístico, por isso que é preservada, porém ela sofre, né, aí com essas perdas, tá? Mas ele representa o padrão cânone, né, o padrão de modelo da arte grega, ok? A gente vai falar bastante sobre isso. E também vamos comentar um pouco sobre o padrão de beleza, né? Essa daqui é um padrão de beleza da época pré-histórica.
Então, é a Vênus de Willendorf, tá? A Vênus de Willendorf, nós também já falamos sobre ela, lá do período pré-histórico, de 25 mil anos antes de Cristo, tá? É uma escultura de 11 centímetros e que foi encontrada no período dos homens pré-históricos, ok? E aí, exatamente por causa deste padrão, o padrão Vênus de Willendorf, que é o padrão mais cheinho, com os seios fartos, que representa a fertilidade, a gravidez, que representa esse tipo de padrão, é que nós vamos falar sobre um artista muito legal que representa em suas obras figuras com característica mais arredondada, com uma característica mais de curvas, mais do que a gente chamamos de uma característica godinha, né? E aí a gente vai falar sobre esse padrão de beleza que sofre muito nos dias de hoje e que em vários períodos anteriores era o padrão de beleza considerado o melhor padrão de beleza e que os padrões de beleza eles mudam, né? De um período para outro, de um ano para o outro, de uma década a outra, tá? Então, o Fernando Botelho, ele faz essa pintura. Então, aqui, por exemplo, é Mona Lisa, né? Clássica Mona Lisa que nós conhecemos. E ele a retrata dessa forma, mais circular, com curvas, né? Mais cheinha, ok? E aí a gente vai falar um pouco, antes de entrar de fato na arte grega, como nós vamos estar falando de padrão de beleza, nós vamos falar do padrão de beleza das modelos plus size, que são as modelos mais acima do peso, mais gordinha, e que hoje é sucesso no mundo inteiro, é uma questão de levantar bandeiras, lutar contra preconceitos dolorosos, que é muito, muito, muito interessante e muito legal da gente falar. Muitas jovens passam o pior momento da vida delas na escola porque elas sofrem bullying, né? E o bullying por causa do quê? Por causa do seu padrão de beleza, por causa do peso. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos conhecer aí a Evelyn Queiroz, que faz uma arte muito legal, quebrando esse tabu do peso, do corpo, e que a mulher ela tem que respeitar, tem que ser ela quem ela tem que demonstrar sua beleza, independente do cabelo, independente do corpo, independente do tamanho, se é larga ou se é fina, se é branca ou se é negra, se é alta ou é baixa, se o cabelo é liso ou crespo. Então é muito interessante, tá? Nós vamos falar sobre isso. Não só a mulher, mas o homem também, né? Muitos homens sofrem por causa do peso, por causa do padrão de beleza, do falso padrão de beleza, tá? E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre grafite, o grafite da grafiteira Evelyn Queiroz. E aí, sim, a gente entra aqui mais uma vez, música, sobre voz, backing vocal, instrumentos musicais, tá? Nós vamos ver algumas obras do Botero, o padrão de beleza do tempo. Então aqui era uma deusa, uma mulher representada como um padrão de beleza. Então a gente vai falar sobre isso nesse primeiro módulo, ok? E aí depois nós entramos no módulo 6, onde nós vamos falar dos deuses e dos heróis que vieram da Grécia, ok? Então, os heróis que vieram da Grécia e os deuses. Aí nós vamos conhecer onde é a Grécia, o que tem na Grécia, quais são os pontos turísticos, nós vamos falar sobre o que tem hoje daquele povo, o que esse povo acreditava, o que eles faziam, o que eles pensavam. Vamos falar sobre a arquitetura, que são as colunas, os templos. Vamos falar sobre os vasos, que é a arte cerâmica. Vamos falar sobre os deuses, sobre os monstros, como o Minotauro, Ciclopes. Vamos falar sobre os deuses mais importantes, as histórias desses deuses, as deusas mais importantes, a história dessas deusas, tá? Vamos falar sobre os labirintos, que era também uma estrutura que era realizada naquele período e que durante muito tempo se tornou também parte do paisagismo, né, dos grandes castelos, referente à arte grega do labirinto, ok?
porque tem toda uma história do labirinto de Minotauro. É bem legal, nós vamos conhecer essa história, que é a história do Teseu, tá? E do Minotauro, que também é uma história bem legal. Nós vamos falar de Zeus, nós vamos falar dessa história mitológica incrível, que é sobre Zeus, Hércules, sobre os irmãos de Zeus, quem é responsável pela água, quem é responsável pelo céu, quem é responsável pelo submundo, que é a responsável pelo amor. Nós vamos falar de todos esses deuses e como sugestão para quem já quiser se adiantar, eu acho bem legal vocês pesquisarem o nome de deuses, ver qual vocês se interessam, qual vocês gostam mais, porque sim, eu vou pedir desenho, sim, nós vamos falar sobre eles, nós vamos fazer atividades sobre os deuses, eu vou colocar uma categoria, uma classificação do deus mais forte, vou colocar os irmãos, contar, né, como surgiu. É uma história muito legal, eu gosto muito, muito bacana. E sugiro aí para vocês assistirem filmes. Tem muitos filmes que falam sobre os deuses, é bem legal. E aí a gente vai passar para o surgimento do teatro, que acontece por causa de um deus, então não foi criado por um deus, mas foi criado para representar um deus. E aí nós vamos falar do criador, da criatura, é muito legal. É uma história que eu gosto muito. Aqui a gente vai entender, por exemplo, da origem do teatro que remete ao carnaval, que surge a partir de um vaso, de um carro que era utilizado no período grego. Então, é assim, uma história muito, muito legal. Vamos falar da comédia, da tragédia, das máscaras gregas, que são criadas para aquele período, porque ela era criada e para que ela servia. Vamos falar do Ciclopes, né, que também é um monstro, também tem uma história muito interessante. Do primeiro dramaturgo, né, então Eurípides. Vamos fazer uma conexão Grécia-Brasil, que tem a ver uma coisa com a outra, que já foi representado, que não foi, tá? E, por último, final, nós vamos falar sobre os teatros gregos. Vou colocar para vocês uma foto bem interessante. Eu já fui em um teatro romano que foi inspirado em um teatro grego. Vou mostrar para vocês como é a característica, o que tinha embaixo, o que tinha na arquibancada, o que tinha aqui, ó, que foi derrubado, como funcionava. Então a gente vai falar muito no final sobre o teatro grego e é bem legal. Vocês vão gostar bastante, tá? E vocês entenderem todo esse processo aqui, ó, do teatro que está na página 20, ok? E as máscaras gregas da tragédia, da comédia, porque elas eram assim, elas eram de pedra, elas eram de couro, como elas eram, porque tem essa feição, porque tem essas marcas. Então vai ser um tema também bem legal, ok? E espero aí de verdade que vocês gostem, que vocês curtam. Eu sei que muitos de vocês gostam da história da cultura, né, grega, dos deuses, Poseidon, Hades, Zeus e todos esses personagens que foram aí desse período, ok? Então nós vamos estudar isso, tudo isso e de uma forma bem lúdica, com vídeo, com filme, com um bate-papo no Zoom, atividades, tá? Nós vamos conversar de uma forma bem legal. Então, primeiramente, eu queria apresentar para vocês a apostila, como nós fazemos todas as aulas, todas as primeiras aulas do módulo que eu apresento para vocês a apostila e mostro para vocês o que nós vamos conversar. Então, é sobre isso e eu sei que vocês vão gostar, assim como eu gosto, e vai ser muito legal, ok? Então, na próxima aula, eu começo com o tema padrão de beleza grego. Nós vamos entrar numa discussão sobre beleza. Vamos aí uns 2, 3 vídeos falando sobre isso até a gente chegar de fato no período grego, tá? Espero que vocês estejam gostando, que vocês gostem e qualquer dúvida é só me chamar. Nos falamos no próximo vídeo. Então, um beijão.